Boa noite a todos. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre os casos que mudaram a psiquiatria, que mudaram a psicanálise, que fizeram com que o mundo, de alguma forma, visse de forma diferenciada as coisas, que dizem respeito à nossa mente. E nós vimos que muitas dessas coisas elas vão sendo modificadas de acordo com os pensamentos, né, que vão se originando na própria vida. E esses casos que foram a grande mudança da psicanálise, que foram as grandes mudanças vinculadas à mente humana, é o tema que será abordado hoje aqui no nosso dia a dia com as palestras. Nós vamos falar sobre pacientes, sobre diagnósticos e histórias que transformaram a nossa compreensão sobre a mente humana. E a história da compreensão da mente humana, ela não foi construída apenas por grandes teorias, universidades, laboratórios ou tratados médicos. Ela foi construída, sobretudo, por pessoas que sofreram de maneiras que a ciência de sua época ainda não sabia explicar. E antes de existirem palavras como inconsciente, esquizofrenia, neurose obsessiva, transtorno de estresse pós-traumático, apego, desassociação, dissociação, depressão pós-parto, existiram seres humanos atormentados por vozes, paralisias sem lesão aparente, medos incompreensíveis, lembranças fragmentadas, pensamentos que se repetiam, delírios, perdas de memória. Enfim, haviam pessoas que estavam sofrendo das formas mais variadas, porque elas não conseguiam compreender o que estava na vida de cada uma delas. E essas mudanças foram se transformando em mudanças da sua personalidade. E esses pacientes chegaram aos consultórios, aos hospitais e aos antigos asilos, trazendo sintomas que não cabiam nos modelos que naquele momento estavam disponíveis. Então, quando eles desafiaram as certezas dos médicos, que obrigaram a psiquiatria, a neurologia, a psicologia e a psicanálise a criar novos modelos de escutar, de observar e diagnosticar e tratar, há um avanço vinculado às dores da mente, às doenças mentais. Durante séculos, a loucura, ela foi interpretada por meio de explicações religiosas, explicações morais e sobrenaturais, inclusive. Então, pessoas que apresentavam delírios, alucinações, estados de agitação, comportamentos diferenciados, comportamentos socialmente considerados estranhos, elas podiam ser vistas como pessoas que eram possuídas, pecadoras, perigosas e até incapazes de participar da comunidade. Então, o sofrimento mental, ele era frequentemente tratado como uma falha de caráter, como uma ameaça à ordem ou à manifestação daquilo que era tido como mal. Então, o nascimento da psiquiatria moderna, ele não eliminou imediatamente essa violência, mas começou a deslocar o problema do campo exclusivo da condenação moral para o campo da doença, do cuidado e também dessa observação clínica. Então, no final do século XVIII, Philippe Pinel, ele tornou-se um dos símbolos dessa passagem. A narrativa tradicional que se usa costuma apresentá-lo como o médico que libertou os loucos das correntes nos hospitais de Bicêtre e Salpêtrière, que ficam em Paris. Essa história, ela é real e muito complexa, porque ela envolve também Jean-Baptiste Poussin, que era um antigo paciente que se tornou responsável por setores dentro já do hospital, e já aplicava práticas que eram bem menos violentas do que aquelas que se via. Então, o que importa nessa mudança não é apenas saber quem tirou as correntes materialmente, mas aprender, compreender o princípio que começa a surgir, onde a pessoa em sofrimento mental, ela deveria ser observada, escutada, tratada como ser humano e não simplesmente punida
ou abandonada. E esse chamado, é, que todo mundo colocava ali como um chamado de tratamento moral, ainda conservava algumas limitações, algumas formas de controle, mas também representava uma ruptura que era muito significativa com as práticas baseadas apenas no encarceramento, né, que era o fechar, e na brutalidade, na forma bruta de se tratar as pessoas. Pinel, Freud, Emil Kraepelin, todos eles simbolizaram posteriormente três grandes momentos da psiquiatria, né? Três grandes momentos que a psiquiatria viveu, que é o nascimento do asilo terapêutico, a investigação da vida psíquica e a tentativa de classificar cientificamente as doenças mentais. Então, no século XIX, tornou-se um período em que o hospital ele começou a funcionar como um imenso laboratório humano. Médicos observavam comportamentos, acompanhavam a evolução dos sintomas, procuravam selecionar e relacionar essas manifestações mentais, as alterações do corpo, do sistema nervoso. E nesse contexto, algumas histórias individuais se tornaram fundamentais para o desenvolvimento da neurologia. Então, uma delas foi a de Louis Victor Le Bourguignon. Ele foi um paciente do cirurgião e antropólogo francês Paul Broca. Paul Broca, ele fez esse estudo e Le Bourguignon, ele compreendia grande parte daquilo que era dito para ele, mas a fala dele estava severamente comprometida e era praticamente restrita à emissão sempre de uma mesma sílaba, e a razão pela qual ele ficou conhecido como TAM. Após a sua morte, Broca, ele examinou o cérebro de Le Borghini e ele encontrou uma lesão na região frontal do hemisfério esquerdo. E a observação, ela contribuiu para a ideia de que determinadas funções mentais, elas poderiam estar relacionadas às áreas específicas do cérebro. E poucos anos depois, Karl Wernicke, ele descreveu pacientes cuja a fala permanecia fluente, falava-se, porém frequentemente destituída de sentido, enquanto a compreensão da linguagem estava totalmente prejudicada. Então, as observações de Broca e de Wernicke, ajudaram a demonstrar que a linguagem não era uma faculdade indivisível, né? Era uma faculdade que era mais do que abstrata, era um conjunto de processos relacionados às redes que envolviam a parte cerebral. E a neurociência contemporânea, ela superou a visão simplista de que cada função reside em um único ponto isolado dentro do cérebro. Então, para aqueles pacientes com esses tipos de problema, isso foi decisivo para compreender as relações entre o que a pessoa fazia e a lesão cerebral, entre a linguagem, entre o comportamento. Então, esses estudos, o estudo de caso como os de Broca, de Wernicke, de Pinéias, de vários outros, permanece importante no ensino das relações entre o nosso cérebro, a nossa memória, a nossa linguagem e o controle do nosso comportamento. Outro personagem que foi fundamental foi Phineas Gage. Phineas Gage, ele era um trabalhador ferroviário norte-americano que em 1848 ele sofreu um acidente na qual uma barra de ferro atravessou assim o crânio dele, passou de um lado para o outro, uma barra de ferro. E Gage, ele sobreviveu. E ele conservou várias capacidades intelectuais. Ele continuou capaz de falar, de locomover-se, mas havia relatos de pessoas próximas dele que ele teve mudanças no comportamento, na capacidade de planejar, no controle de impulsos. E a história foi muitas vezes exagerada, transformando ele quase numa caricatura de homem virtuoso que se tornou um monstro. Mas a importância permanece. Porque numa pancada muito forte ou numa dissociação vinculada à parte cerebral, a pessoa pode mudar o comportamento. E esse caso sugeriu que a personalidade, a tomada de decisões, a convivência social também depende do funcionamento cerebral biológico.
especialmente na parte frontal. Então, a mente, ela deixava de ser imaginada como uma entidade completamente separada do corpo, embora essa tensão entre explicações biológicas e psicológicas continue marcando até hoje a história da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, mas não dá para separar, enquanto estamos aqui, a nossa parte biológica da nossa parte não biológica. Chame da forma que você achar melhor. Então, enquanto a neurologia investigava as lesões que eram visíveis, palpáveis, Jean-Martin Charcot, ele enfrentava sintomas que pareciam desafiar a anatomia humana, né? Então, Charcot estudou mulheres que apresentavam convulsões, anestesias, paralisias, desmaios, alterações sensoriais, sem que nenhum exame disponível à época conseguisse revelar qualquer tipo de lesão que fosse capaz de explicar completamente aqueles fenômenos. E muitos desses quadros, eles eram reunidos sob um diagnóstico de histeria, palavra que tem origem antiga e é marcada até hoje por preconceitos contra as mulheres. Então, Charcot, ele procurou demonstrar que a histeria não era uma simples simulação de uma fraqueza moral. Ele utilizou a hipnose, realizou demonstrações clínicas diante de médicos e estudantes e defendeu que experiências traumáticas, elas poderiam produzir as manifestações corporais que eram reais. Então, entre esses jovens médicos que fizeram todo esse estudo, nós vamos encontrar, e que acompanharam as aulas de Charcot, estava ali Sigmund Freud. Então, a passagem por Paris de Freud foi decisiva, porque revelou-se, quando Charcot passou por Paris, Freud, ele conseguiu compreender que um sintoma corporal poderia possuir uma história psicológica. Então, um braço paralisado, uma perda de fala, uma dor persistente, tudo poderia estar ligado a conflitos que não estavam disponíveis à consciência. E essa ideia, ela não nasceu pronta, nem exclusivamente de Freud, né? Ela se formou numa tradição composta pela neurologia, pela hipnose, pelos estudos de Pierre Janet sobre a dissociação e o automatismo psicológico e também pelo trabalho clínico de Joseph Breuer. Então, o nascimento da psicanálise, ele foi resultado de uma confluência histórica, né? De vários lados. Mas alguns pacientes, eles forneceram o material vivo para que pudesse ser estudado. Então, e essas pessoas que se propuseram a serem estudadas ali, estas pessoas vão dar o tom do que é a mudança dentro da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, da mente humana. Então, a paciente mais associada a esse nascimento é uma mulher chamada Berta. Berta, ela apresentava nos escritos de Breuer e de Freud, eh, eles colocaram o nome dela, o pseudônimo dela, para na época ela não ser reconhecida, colocaram o nome dela de Ana O, Hannah, né? Anna, O. Ponto. Ela era uma jovem culta, muito educada, e durante a doença e a morte do pai, ela passou a apresentar uma combinação que era muito impressionante de sintomas. Quando o pai dela morreu, ela começou a apresentar perturbações da visão. Ela começou a ver coisas, paralisias no corpo, paralisava o braço, paralisava a mão, a perna. Ela passou a ter dificuldade de falar, a língua enrolava, a boca dela não abria. E ela passou também a ter estados alterados da consciência. Ela tinha alucinações, períodos em que parecia que ela vivia é, é, como se ela não tivesse nenhum domínio sobre a mente dela, né? E Breuer, ou Brauer, ele observou que alguns desses sintomas que ela tinha diminuíam quando ela relatava as lembranças, as emoções que eram relacionadas ao momento em que aquilo havia surgido. Então, a paciente, Hannah, ela teria chamado este processo de cura pela fala. E da maneira espirituosa,
era como se fosse uma limpeza da chaminé. Quando nós falamos daquilo que nos incomoda, quando nós falamos daquilo que nos sufoca, quando nós falamos daquilo que já está aqui, não é a gota d'água. É que nós falamos e a fala tem o poder da limpeza. A fala tem o poder de diminuir a importância do ato em si, da coisa em si. Então, a história de Ana O, foi posteriormente idealizada. Então, a sua recuperação ela não foi assim tão rápida, né? Nem tão completa quanto algumas pessoas acabaram sugerindo ou dizendo, né? O que aconteceu foi que mesmo estando naquele contexto, o impacto mais extraordinário foi que ela conseguiu compreender que aquilo estava associado à morte do pai dela. Porque foi a partir da morte do pai que estas coisas começaram a acontecer. Então, essa experiência indicou que a palavra ela poderia modificar o sintoma, que a lembrança carregada de emoção poderia permanecer ativa fora da consciência e que o vínculo entre o paciente e o terapeuta participava diretamente do tratamento. Então, quando eu pergunto, meu paciente fala, quando eu questiono, meu paciente diz, quando eu questiono e meu paciente consegue compreender a própria história, ele começa a diminuir os sintomas, porque o sintoma não é o problema. O sintoma é um sintoma. O sintoma já é aqui uma consequência do problema. O sintoma já é algo que está demonstrando o que eu tenho. Agora, se eu cuido do sintoma, eu não resolvo o problema. Uma pessoa, ela está com febre. Eu vou lá e dou antitérmico, abaixa a febre. A febre, normalmente, ela vem para o corpo justamente para destruir o mal que está no corpo. Mas a febre alta demais, ela vai dar convulsão, ela pode causar problemas. Então, eu curo o sintoma, baixo a febre. Aí eu não procuro o motivo da febre. Eu nunca, não cuidei do mal, eu cuidei do sintoma. Então, muitas vezes, quando eu tomo um medicamento, esse medicamento ele diminui o sintoma, faz eu acreditar que eu não tenho nada, e aí essa coisa que está aqui dando causa para o sintoma, ela vai aumentando porque eu fico mascarando ela com medicamento. Quando uma pessoa não dorme, ela toma um medicamento para dormir. Ela não dorme, ela apaga. Não curou-se o motivo pelo qual ela não dorme, apenas deu-se um medicamento para ela dormir. Quando uma pessoa está com síndrome de pânico e dão a ela um medicamento para que ela fique calma, estão acalmando ela, não estão resolvendo o problema dela. Então, normalmente, os medicamentos são para o sintoma e não para a causa. E quando o paciente consegue falar a causa, o sintoma desaparece. É isso que é libertador. Então, é importante lembrar que a Ana, que o nome correto é Berta, ela não pode ser reduzida ao papel de uma paciente fundadora da psicanálise pelo poder da fala. Não, porque mais tarde tornou-se ela, né, como pessoa, quando ela conseguiu compreender isso, ela tornou-se uma importante ativista social, uma escritora, uma defensora dos direitos das mulheres, das crianças. Porque naquela época, qualquer mulher que tinha qualquer problema desse tipo e que era colocada como histeria, em regra, ela era internada. Ela era internada porque o marido queria casar com outra, ela era internada porque o pai não queria mais ela dentro de casa, ela era internada porque ela era à frente demais do seu tempo, ela era internada quando ela queria fazer qualquer coisa que a sociedade não compreendia como sendo direito dela. Então, ela era histérica. Se ela era histérica, vamos interná-la, vamos tirá-la do meio do caminho. E era muito comum, muito simples fazer isso, né? Então, nos primeiros trabalhos sobre histeria, Freud ele descreveu também casos como os de M. Von,
de Lúcia Catarina, de Elizabeth von, e nessas histórias ele procurava mostrar que sintomas físicos poderiam ser ligados às lembranças, aos conflitos, aos desejos, aos afetos que já haviam sido afastados da consciência. Isso não estava mais na minha consciência, mas estava aqui dentro, engasgado aqui. E qual era a técnica? A técnica ainda estava em formação, a técnica de Freud, que é a técnica de escuta. Então, Freud utilizava a hipnose, né, com uma pressão sobre a testa e fazia perguntas diretas para interpretações que, na verdade, não existiam, mas eram insistentes. Então, gradualmente, foi se abandonando esse procedimento em favor, né, da associação livre, porque eu tiro muito mais do meu paciente pela associação livre do que pela hipnose. Porque pela hipnose, essa pessoa que está à minha frente, ela também pode me enganar como terapeuta. Ela também pode me manipular, porque eu não tenho como dizer se ela está falando a verdade ou se ela está falando a mentira. E eu não posso duvidar dela. Agora, pela livre associação, sim. Quando eu converso com o meu paciente dos mais distintos assuntos, da criança, da mãe, do pai, da avó, do filho, do Espírito Santo, que eu converso de tudo, as palavras que o paciente me diz pela escuta flutuante, eu consigo captar o que ele tem e consigo dar uma devolutiva para essa pessoa. Então, quando a teoria psicanalítica ela nasceu dessa mudança que foi fundamental. Em vez de conduzir rigidamente a fala, o analista começou a procurar escutar os desvios, as incoerências. Ah, você não dorme? Ah, eu não consigo dormir. Aí lá na frente você pergunta, que hora que você deita? Ah, eu deito às 8. Que hora que você acorda? Ah, eu acordo às 6. Poxa, das 8 às 6, se você dormiu, você dormiu um tempo bom. Ah, não, mas eu não dormi, eu fiquei acordando a noite toda. E aí você vai perguntando e as respostas, porque o paciente não está mentindo. Ele está dando a ideia dele sobre ele. E se ele te procurou, é porque ele quer uma ideia diferente. Porque se ele quiser a dele, ele não precisa vir até você, não é? Então, essas escutas, esses silêncios, esses lapsos, essas contradições vão dizendo o que essa pessoa precisa em relação a você. A Dora, que era o pseudônimo de Ida Bauer, ela era uma menina de 18 anos. Ela foi levada a Freud pelo pai dela que levou ela lá. E ela apresentava uma tosse nervosa. Tossia, 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 e de repente perdia a voz. Aí ela desmaiava, né? E tinha uma angústia intensa. Todo mundo ficava desesperado, porque ela tossia, 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 perdia a voz e, puf, desmaiava. O pai dela mantinha uma relação próxima com uma mulher que era casada, enquanto o marido dessa mulher eh, fizera de alguma forma assim, ele olhava para Dora com um olhar de desejo. Então essa Dora, ela sentia que os adultos em volta dela negociavam afetos e silenciavam a experiência. Então ela começou a ver que o pai, ele fazia algo que não era uma coisa normal. E que entre o olhar do pai desta mulher e do marido dessa mulher estava o olhar sobre ela, como se ela fosse fazer parte daquilo, aquilo que ela não queria fazer parte. Então, neste momento, ela desenvolve no corpo dela uma condição que faz com que ela tenha a tosse, que ela perca a voz e desmaie, porque é a fuga para não passar por aquela situação. E aí, Freud interpretou os sonhos dela, os sintomas, as relações que ela falava. Mas Dora, ela interrompeu o tratamento depois de poucos meses. Por quê? Porque ela não queria culpar o pai, ela não queria culpar a mãe, ela não queria culpar ninguém. E às vezes os nossos pacientes, eles fogem daquilo que eles têm medo de ver. E não é culpa tua, não é responsabilidade tua, mas é responsabilidade tua e culpa tua se você não sabe manejar isto para deixar a pessoa confortável em relação a isso. Então, as expectativas deste caso, elas não têm um final. Por quê?
porque não houve ali uma, uma forma mais tranquila de questionar o caso. Porque quando você assusta o seu paciente vai embora com mais medo do que na hora que ele chegou. E a maioria dos profissionais tem uma dificuldade muito grande de ter tato em lidar com as relações. Se o paciente vai embora, ele vai embora, você não pode correr atrás. Você não abandona, mas você não pode correr atrás, porque cada pessoa tem o seu tempo, e isso é real. Isso é real. Não significa que ele não goste de você, que ele não gostou do teu trabalho. Não é isso. Ele não está confortável com o que ele está ouvindo. Então, muitos estudiosos consideram que Freud, ele não escutou suficientemente a realidade dessa moça e insistiu nas interpretações que minimizavam a violência e a falta de proteção que ela experimentava. Ela não aceitou aquilo da forma que ele disse, porque ele foi muito direto e nós não podemos ser muito diretos. Há que se ter bom senso. Há que se conhecer a história das pessoas para você chegar e dizer o que está acontecendo com essa pessoa. Quantas pessoas passaram para mim que eu via que era abuso sexual, mas eu ia dizer, se a própria pessoa não lembra, eu vou lá buscar isso. Eu tenho que fazer meios dessa pessoa se curar e não criar outra ferida. Então, os casos de Dora, ah, e outros tantos casos, como o caso do Homem dos Ratos, todos eles foram valiosos para Freud, inclusive nas falhas que Freud teve, né? O Hans, o pequeno Hans, que é o pseudônimo de Herbert Graff, foi o caso por meio de que Freud ele discutia as fobias, os medos infantis e o desenvolvimento da sexualidade na infância. Então, o menino ele desenvolveu um medo imenso, intenso em relação a cavalos, e especialmente de que um cavalo o mordesse, que o cavalo fosse mordesse e caísse diante dele, fizesse alguma coisa em relação a ele ali. Então, Freud começou a estudar e esse menino, grande parte do material que foi recolhido ali foi pelo pai desse menino, orientado por Freud. E Freud relacionou o medo aos conflitos da casa, aos desejos, às rivalidades e aquilo que dominou o complexo de Édipo vinculado a esse garoto. Independentemente da gente aceitar integralmente essa interpretação ou não, o caso ajuda a estabelecer que a infância dessa criança possuía uma vida psíquica complexa e que medos infantis não deveriam ser tratados apenas como caprichos. Você teu filho, tua filha tem medos, não dá para tratar como capricho. Há que se ter ouvido de ouvir, há que se conversar a respeito, se dialogar a respeito. E nesse caso também ficou revelado uma limitação de método, porque Hans, ele não era analisado diretamente de maneira contínua por Freud. Todos os relatos desse menino chegavam filtrados pelo olhar do pai. E às vezes o olhar do pai, às vezes não, nunca o olhar do pai ou da mãe é o olhar da criança. Por quê? Porque a criança é um ser, é um ente que tem consciência. E essa criança entende a vida dela. Mesmo que nós amemos os nossos filhos, nós não conseguimos falar por eles. Nós não conseguimos sentir por eles, porque eles têm uma história de mundo. Então, quando chega uma criança para mim, óbvio que eu ouço o pai, que eu ouço a mãe, mas eu ouço a criança sozinha. Por que que eu ouço a criança sozinha? Porque eu preciso ajudar a criança. Mas eu não vou virar para a criança e falar: olha, o problema é sua mãe, o problema é seu pai, o problema é. De forma nenhuma, porque não é isso que está em voga aqui. Aqui está para acalmar a criança, os seus medos, as suas dores, as suas tristezas, as suas desordens psíquicas. Porque não esqueça que nós não abandonamos a criança lá atrás. Você hoje que está aqui, se você tem 20, 30, 50, 60, 70 anos, a criança está com você aí. Porque é um processo. Quando a pessoa fala, vou lá ver minha criança interior, aonde você vai buscar tua criança interior se ela é você? Ela cresceu com você. É o processo. A não ser que a gente vá para a dimensão de mundos onde cada minuto está fracionado, e aí eu vou ter que pegar uma máquina do tempo e ir lá. Mas se não for assim,
E mesmo que fosse assim, eu vou fazer efeito sanfona, porque eu vou ter que fazer assim para chegar até o meu nascimento, ou após o nascimento ainda antes. Agora, a criança veio comigo, se eu tô aqui, eu sobrevivi. E se eu sobrevivi, talvez eu precise de análise, talvez eu precise de terapia para ser minha vida melhor daqui para frente. Agora, enquanto eu ficar buscando o meu passado, meu amor, meu amigo, nós vamos lá, vamos ter que ter outra vida para viver, porque a gente já pegou uma vida só para ficar resgatando coisas do passado. Ah, mas o meu pai morreu, minha mãe morreu, meu tio. Morreram bem. A única coisa certa da vida é a morte. Ai, mas o médico salvou a vida. Não, o médico postergou a morte. Porque morrer nós vamos. Então tem que viver hoje, agora, nesse momento, o melhor que você pode. E ter graças a quem você achar que deve, que seja a pessoa que você acredita, por você ter chegado aqui e ter a oportunidade de compreender isso. Aí a gente entra, quando a gente fala é, vinculada a isso, não tem como a gente fugir da teoria dos entes, né? Todo mundo é um ente. Um ente, o que que é um ente? É um ser. E o ser humano é um ente. Só que o ser humano é um ente que tem consciência da consciência que tem. Um cavalo é um ente, mas um cavalo não tem consciência da consciência que tem. É só o ser humano que consegue modificar a própria vida, trocar a própria história, compreender isso. Quando a gente, depois, dentro desse mesmo caso, desse menino dos cavalos, vai ter aí a história da chamada o homem dos ratos, que permitiu que Freud investigasse aquilo que dominava a neurose obsessiva. Vamos lá. Neurose, eu tenho duas formas aqui, né? Eu tenho a neurose, na neurose, eu, quando eu tenho neura, eu sei que eu estou tendo neura. Eu sei que eu estou tendo neura. Nossa, eu compreendo que eu estou tendo essa neurose. Eu sei, eu estou aqui, mas eu sei que eu tenho. Eu sei que eu tenho alguma coisa que está errada, eu tenho essa consciência na neurose. Então, essa neurose obsessiva por esse homem. Esse paciente, posteriormente, ele foi identificado como Ernest Lanzer. Ele era atormentado por pensamentos que invadiam a mente dele o tempo inteiro. Ele tinha muitas dúvidas, muitas culpas, muitas fantasias. Ele tinha muita situação onde ele estava sendo punido. Envolvia pessoas sempre que amavam ele e que ele amava também. E entre essas fantasias estava uma imagem que era aterrorizante de uma tortura com ratos, da qual derivou o pseudônimo dele. Como era isso? Freud percebeu que o pensamento obsessivo não obedecia a uma lógica comum. O paciente ele podia reconhecer que uma ideia ela era irracional e ainda assim ele se sentia obrigado a neutralizá-la por meio de rituais, por verificações e operações mentais. Desculpa. Por exemplo, tá cheio de micróbio. Vou lavar minha mão. Aí eu volto, vou lavar minha mão de novo. Aí eu volto, vou lavar minha mão de novo. Aí eu volto, esqueci a porta aberta. Vou lá para fechar a porta de novo. O ferro tá ligado. Volto, porque o ferro tá ligado. Esqueci a janela. Então, eu sei que aquilo é irracional, mas eu não consigo controlar e fico fazendo de novo. Isso são neuroses. São neuras. Até a pessoa fala: Nossa, você é cheio de neura. É, eu sou cheio de neura. Por quê? Porque eu sei que aquilo não é correto, mas eu insisto naquilo, né? Com esses rituais. E aí o caso ajudou a compreender a ambivalência da culpa e do conflito entre o amor, a hostilidade e a formação de sintomas que são compulsivos. Então, Freud publicou as suas observações sobre esse caso em 1909 e ele fez essa divulgação desse pensamento, apresentando como exemplo de uma neurose obsessiva. Quando ele fala do homem, homens dos lobos, do homem do lobo, por exemplo, ou dos lobos, Sergei, ele recebeu esse nome por causa de um sonho que ele teve quando ele era criança, no qual os lobos brancos permaneciam quietos, parados imóveis, sobre galhos de árvores, olhando para ele. Então ele estava ali, aquele monte de lobo branco em cima de uma árvore olhando para ele. Freud interpretou esse sonho como uma manifestação de uma experiência infantil que era reprimida, que tinha medo.
E utilizou esse caso para defender ideias sobre sexualidade, sobre trauma, sobre fantasia, sobre formação da neura, da neurose. Então, essa história, ela não termina com uma publicação, ela vai ter um tratado sobre isso, que vai sendo dito que a psicanálise precisa que a pessoa ouça, que tenha que ter aqui, ó, uma narrativa de escuta, aprender a ouvir, né? E tudo tem que ter um contraditório. Sempre tem que levar o paciente a conversar a respeito, dizer aquilo que ele pensa, dizer aquilo que ele entende, porque vai ser assim que a pessoa vai compreender a sua narrativa vinculada à vida. Um caso diferente desses que a gente está falando hoje, foi o do juiz alemão Daniel Pohl. Freud, ele nunca tratou esse juiz pessoalmente. Ele baseou a análise nas memórias que foram publicadas por esse juiz, que ele descrevia experiências que eram assim persecutórias, sabe, transformações corporais de uma relação de grandiosidade com Deus. Então ele acreditava que as forças sobrenaturais atuavam sobre o corpo dele e que essa transformação seria uma missão cósmica. E Freud interpretou o caso como sendo uma paranoia. Agora, eu já não estou falando de uma neurose, eu estou falando de uma paranoia. E procurou relacionar aos desejos, às defesas, aos conflitos inconscientes, independentemente das limitações dessa leitura do que eu estou falando com vocês hoje, o estudo ele representa uma tentativa de encontrar sentido no delírio. Porque uma pessoa que tem delírio, ela acredita naquilo que fala. Quando eu falo delírio aqui, eu não estou falando daquela pessoa delirante, não, eu estou falando de delírio como uma característica vinculada à situação mental. E neste caso, a pessoa acredita naquilo que ela fala. Ela acredita que está morta, ela acredita que ela é rica, ela acredita que ela é alguma coisa. Não é uma fantasia. Aí abri uma brecha aqui agora para os Therians, né? Que são aquelas pessoas que se identificam como sendo um animal. Olha a diferença, elas se identificam como um animal, elas não pensam que são um animal. É totalmente diferente. Por quê? Porque essas pessoas, elas querem se vestir como, querem andar como, mas elas não querem tomar vacina, elas não querem morar lá no fundo da casa, elas não querem comer ração, elas não querem ficar presas dentro de um canil, elas querem só é, a parte lúdica do ser um animal, entendeu? Ela quer essa parte lúdica, ela não quer ser o animal na sua essência. Por exemplo, a menina que falou para a mãe que era um gato. A mãe começou a dar ração para ela. Ela quer ser um gato? Ela vai ser um gato. Ela vai ficar no fundo de casa, ela vai tomar leite, ela vai comer ração, ela vai ter que ser lavada lá no veterinário, ela não pode mais entrar dentro de casa, ela vai ficar sem roupa, porque gato não usa roupa, vai fazer cocô na caixinha de terra. Mas aí ela quer ir para a escola estudar. E lá na escola, para estudar, quando ela chegou na escola, ela foi e ficou em cima da mesa da professora e fez cocô em cima da mesa da professora. Porque falou que enquanto não tivesse uma caixa de areia na sala, ela não faria cocô em outro lugar que não fosse na mesa da professora. Mas gatos não estudam, então o que que ela está fazendo na escola? Entenderam como isso vai para paranoia? A pessoa não acredita, não é uma neurose lá daquelas de correção. Aqui é algo que a pessoa cria para a vida dela, né? Então, dentro desse sentido, a pessoa vai modificando aquilo que ela entende como sendo valioso ou não. Então, no delírio, o delírio ele não precisa ser validado como uma descrição objetiva da realidade, né? Para poder ser escutado como uma expressão humana. Uma pessoa que, por exemplo, acredita que está sendo perseguida, ela pode estar organizando uma narrativa para os outros. Tem um filme chamado Mentes Brilhantes, que o ator principal, que foi, existiu uma pessoa muito parecida com aquilo, ela é extremamente inteligente, mas ela tem uma noção de que está sendo perseguida o tempo inteiro. E, inclusive, há um rapaz e uma criança que conversam com ele durante todo o filme, e lá no final do filme você descobre que aquela criança faz parte só da imaginação dele, que aquela criança, ela não existe, porque aquela criança passa anos
na imaginação dele, ela não cresce, ela continua sendo uma criança, assim como o amigo dele também. Então, mas quando você está assistindo o filme, nem você se apercebe que os anos vão passando, que aquela criança, que aquele rapaz não mudam, porque você também está envolvido na história. E quando nós estamos envolvidos numa história familiar que tem esse tipo de problema, é mais difícil a gente compreender. Para ver a ilha, temos que sair da ilha. Por isso é que é tão difícil você lidar com certos problemas dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Então, esse juiz, ele acreditava que ele era Deus. Quantos pastores, quantos padres, benzedores, líderes religiosos, quanta gente diz que está fazendo em nome de Deus e mata, degreda, machuca, estupra, ah, faz atrocidades dizendo que Deus fala com elas, que o demônio fala com elas, que o espírito fala com elas, e na verdade, caráter. O problema é que demônios a gente expulsa, caráter tem que tratar, e nem todo mundo quer tratar do próprio caráter. Então, isso é mais difícil de você lidar. Então, Freud, ele desenvolvia uma psicopatologia que era baseada no conflito, na história, no inconsciente das pessoas, né? Enquanto Kraepelin construía um outro tipo de modelo. Kraepelin, ele acompanhava os pacientes ao longo do tempo. Ele registrava sintomas, a evolução, o prognóstico e buscava identificar a doença mental que era relativa àquele caso. E ele se diferenciou, entre outros quadros, trazendo aqui a demência precoce, né? A demência precoce, a psicose, né? A psicose maníaco-depressiva. Lembra como eu falei bastante ali atrás agora sobre a neurose? A neurose eu sei que eu tô tendo neura. Na psicose eu não fui. Na neurose eu falo, gente, eu acho que eu vi alguém ali, coisa da minha cabeça. Na psicose eu falo assim, tem alguém ali. Tenho certeza. Tá ali sim. Porque na psicose eu não tenho consciência da consciência que eu estou vendo. Na neurose eu tenho. Então, dentro da psicose, desse quadro da psicose aqui, psicose maníaco-depressiva, para ele, não bastava observar uma fotografia do paciente naquele momento. O que é uma fotografia do paciente? O paciente chega para mim, agora, estou conversando com o paciente. Isso aqui é uma fotografia dele. Ele está me mostrando aquele minuto da vida dele. Não é o seu passado, não é o seu futuro, não é a sua família, não é a sua vida. É só uma fotografia. Como é que eu posso tratar alguém, dando um diagnóstico de alguém que eu estou conversando há menos de 5 minutos e que está vendendo para mim uma imagem, está vendendo para mim uma imagem da qual sequer eu posso dizer que é verdadeira? Então, para que você compreenda o paciente, é necessário várias horas de escuta, idas e vindas, conversas aleatórias, situações onde vai buscar lá no centro o que essa pessoa busca para ela poder se libertar e encontrar aquilo que ela quer. Então, para ele aqui não bastava se observar, não. Era preciso acompanhar esse filme inteiro, o filme completo da vida dessa pessoa. Então, por exemplo, hoje essa pessoa chega com um episódio, vou colocar como se fosse uma série, um episódio de uma agitação. Amanhã ele tem tristeza, amanhã ele tem delírio, amanhã ele está feliz, amanhã ele fala que está ótimo, amanhã ele diz que não vem mais, depois amanhã ele fala que volta. E aí isso tudo faz parte da história. E eu tenho que aprender a ouvir, ouvir, sem juízo de valor. Quando eu trato de um paciente, eu não estou tratando do meu umbigo, é do paciente. Ai, ele foi embora porque ele não gosta mais de mim. Ai, Não, não é sobre você. É sobre você tratar essa pessoa. É mais do que o umbigo. Então, quando a gente fala da tradição mesmo, ali, a tradição é, de Kaplan, a gente vê que tem uma enorme influência tudo que acontece na vida, tudo. A força é a observação sistemática de ficar olhando, a tentativa de entender o diagnóstico, de ser o mais confiável possível, não ter limite, olhar tudo, perguntar tudo, conversar, tentar explicação, ver o que aquela pessoa tem de mais grave, de mais feliz, de mais dolorido, de mais dorido e também de mais autenticidade.
Então, isso tudo aqui vai representar duas tendências que continuam assim, a todo um tempo atravessando a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, a terapia, né? Que é de um lado, eu ter a classificação de uma doença, que são CIDs, F tanto, F tarará, e a investigação dos mecanismos biológicos que estão ali. Então, se eu tenho aqui a investigação dos mecanismos biológicos, eu faço a classificação da doença. Eu dou lá, essa pessoa tem isso. Mas do outro lado, eu tenho que ter a interpretação da história individual e do significado psíquico dessa pessoa. Então, a psiquiatria, a psicanálise, eu digo que a psicanálise ela é mais chegada na psiquiatria do que a psicologia, mas isso é uma visão minha, não tem que ser a visão real. Essa é a minha visão, do meu estudo. Por quê? Porque ela nasce, as duas aqui, de uma tensão entre a perspectiva que você vê e não quer vitória. Não quer, eu sou boa no que eu faço, que é o meu paciente saiu melhor do que ele entrou. Então, o medicamento, ele é necessário. O psiquiatra sabe qual é o medicamento necessário para acalmar. O psicanalista vem com a escuta, e com a escuta, ele faz essa pessoa que já está calma falar o que precisa para que daqui a um tempo o medicamento não seja mais necessário. Realmente não existe medicamento para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, não tem medicamento para nada disso. Mas sem o medicamento, essa pessoa não se acalma o suficiente para ter esta conversa. Então, às vezes é necessário que haja o medicamento para que a pessoa fique bem e ela possa conversar a respeito. Tem pessoas que fazem esse medicamento, graças ao bom universo, tem. Às vezes a psicanálise faz coisas que, ó, é de duvidar até, porque a gente consegue tirar das pessoas o necessário para elas viverem bem sem medicamento. Mas são alguns casos. Quando uma pessoa está muito mal, ela precisa, por uma questão de bondade, de misericórdia, sabe, de empatia, primeiro tira a dor do corpo para a gente trabalhar a dor da alma. Chega uma pessoa lá no consultório de um neurologista com uma dor de cabeça daquelas de matar. Aí o neurologista fala assim: não, não, vamos fazer os exames primeiro. Caramba, gente, vamos dar um analgésico, diminuir a dor e vamos procurar um motivo. Olha que bonito, olha que humano, olha que decência. Mas também seria indecente, eu vou te dar um medicamento e te mandar para casa. Então, há que se ter as duas coisas. Eu diminuo a tua dor e vamos encontrar o motivo da tua dor. Isso é fantástico dentro da psicanálise. Quando a gente fala da alma das pessoas, é sempre muito importante a gente lembrar também de Winnicott. Donald Winnicott, ele era um pediatra, psicanalista, e ele ampliou essa compreensão quando ele começou a observar milhões, milhares de mães e de crianças que, em vez de se concentrar somente nos impulsos internos, ele começou a olhar e falou assim: ah, peraí, essa criança está doente, mas a mãe tem uma responsabilidade aqui. Criança, não estou falando do adolescente que chega no teu consultório e você diz que a culpa é da mãe. Crianças que ainda dependem da mãe, muitas mães têm neuras. Elas correm para o hospital porque a criança tossiu. Elas correm para o hospital porque a criança mudou o grau de temperatura do corpo. É neura dela. E às vezes ela cria essa condição em cima da criança, sim. Tem mãe que não sai da porta de hospital, porque é muito amor. É muito amor. Ela é mãe de primeira viagem. Os primeiros filhos, eles são cobaias. Eles vivem na porta de hospital. A partir do segundo, terceiro, é o que tem em casa. Mas o primeiro, não. O primeiro, primeiro caiu a chupeta, você lava. O segundo caiu a chupeta, você limpa na roupa. O terceiro caiu a chupeta, você enfia na boca dele. É a regra dos 6 minutos. Né? Então, assim, você vai mudando de acordo com a tua consciência de conhecimento. Então, existem mães que estão ali, existem mães que estão ali. Então, o Inês começou a falar assim: não, gente, essa criança está doente. Essa mãe aqui é que está neurótica. Ou então, essa criança está com o pai, separaram. O pai está querendo que a mãe volte. Então, ele fala que a criança está doente para poder a mãe voltar. Ou então, a mãe está com a criança. O pai casou com outra. Ela não aceita. Então, ela liga para o pai vir na casa para cuidar do filho. E aí começam as brigas e a criança fica aqui no meio.
Ela não sabe direito o que que ela tem, mas ela tem que correr para o hospital e dizer para o pai: tô com saudade de você. Ou dizer para a mãe: tô com saudade de você. Porque as pessoas adultas usam a criança para uma briga interna. Então, o Winnicott começou a ver isso. E ele descreveu, por exemplo, o tratamento de uma menina pequena que apresentava muitos medos, pesadelos, mudanças de comportamento. E o processo foi mostrando de uma forma bem flexível, né, a necessidade da criança na participação da vida dos pais. Porque os pais brigavam entre si e a criança não sabia para que lado ia. Então, ela começou a ter pesadelo, ser abandonada. Ela começou a achar que ninguém amava ela, que ela era o motivo de todo aquele trauma. Então, a gente vai depois, o Winnicott, ele vai tratar muito disso. Depois, quando a gente vai para Spitz é René Spitz, ele foi estudar bebês. E nesse estudo de bebês em instituições, chamou atenção para ele o elevado efeito que era devastador da privação afetiva. Aquelas crianças que eram abandonadas, que eram deixadas em lares de criança, orfanatos, casas outras que não tinham uma mãe, não tinham uma mulher ali, essas crianças, elas recebiam alimentação, cuidados higiênicos, elas recebiam tudo, mas elas não recebiam afeto. Elas não recebiam, que lindo da mãe, vem cá, ai que bonito. Elas recebiam todos os cuidados biológicos. Eram crianças extremamente bem tratadas, com banho na hora certa, comida na hora certa. Elas eram pegas no colo, mas não tinha afetividade. E pela falta de afetividade, essas crianças apresentavam atrasos, apatia, essas crianças não brincavam, elas não sorriam, elas não tratavam o outro, ela não conseguia ver amor no outro, ela tinha adoecimento grave que podia levá-lo ao óbito. Por quê? Porque essas crianças tinham um prejuízo no desenvolvimento em virtude de não ter afeto. O afeto era importante. E aí, essa dependência fazia com que essas pessoas sobrevivessem. E elas tinham um desenvolvimento humano ruim. A outra, que é Marie, ela fez um desenvolvimento, ela fez um estudo de um desenvolvimento onde ela investigou os padrões de apego por meio de situações que já eram estruturadas na separação e encontro. A mãe vinha, a mãe ia. A mãe vinha, a mãe ia. A mãe vinha visitar de vez em quando, depois a mãe ia embora. E nessa pesquisa dela, ela viu que a forma de compreender a infância mudava. Porque o bebê, ele deixava de ser visto como um organismo interessado apenas na alimentação e passou a ser reconhecido como um sujeito que tinha relação, que tinha relacional, que ele precisava de afeto, ele não precisava só de comida. Ele não precisava só de comida. Então, essa ausência emocional, essa instabilidade, essa imprevisibilidade de cuidadores podia influenciar profundamente na confiança, na regulação afetiva e nas relações futuras que essa criança pudesse ter. Porque ela nunca sabia com quem podia contar. Ela não sabia. E, ao mesmo tempo, essa teoria do apego, ela não deve ser usada para culpar automaticamente as mães. Porque o desenvolvimento ele é resultado de múltiplos fatores, incluindo aqui as relações familiares, condições sociais, saúde, temperamento e uma experiência posterior com essa criança. Quando a gente vai para o campo da memória, poucos pacientes foram tão importantes como um paciente que se chamava Henry. Ele foi conhecido durante décadas, apenas pelas iniciais HM. Era Henri Molaison. Em 1953, ele submeteu-se a uma cirurgia cerebral que ainda era experimental para poder tratar uma epilepsia que era grave. E o procedimento, ele reduziu as crises dele, mas produziu uma profunda incapacidade de formar novas memórias, aquelas memórias declarativas duradouras. Ele lembrava tudo que tinha acontecido antes, mas ele não criava novas memórias. Então, ele conseguia conversar, manter informação, mas era por breve período. Daqui a pouco ele esquecia tudo e alguém tinha que falar de novo para ele. Era como se você digitasse no computador e não salvasse. E aí você tentasse buscar aquele conhecimento não estava mais ali. E no caso dele foi demonstrado que a memória não era uma função única, né? Porque no nosso cérebro existem várias funções distintas, né? Para os acontecimentos, habilidades, para o hábito. Então, eu tenho o hipocampo, que possui um papel que é decisivo para a formação de determinadas memórias. E no caso dessa pessoa, a neurociência, ela mostrou que ele não tinha
partes que podiam dar essa informação para o corpo dele. E tudo isso foi acontecendo dentro de conquistas vinculadas à parte da psiquiatria, da psicanálise e da forma do tratamento com as pessoas. A mente, ela não é apenas cérebro, embora não exista sem o cérebro. O nosso cérebro, ele precisa da nossa mente para funcionar. E também não é apenas história, embora seja profundamente moldada pelas experiências. O sofrimento psíquico, ele sobe do encontro entre o meu corpo, o meu desenvolvimento, o meu vínculo, a minha cultura, as minhas condições sociais, os acontecimentos traumáticos da minha vida e tudo o que aconteceu comigo, a minha forma de interpretar a minha realidade. O grande erro histórico foi insistir em escolhas absolutas, ou a biologia, ou a biografia, ou o medicamento, ou a palavra, ou o diagnóstico, ou a singularidade, ou a compreensão contemporânea, ou não é. O ser humano é complexo, é corpo e mente. Se o corpo não estiver bem, a mente não funciona. Se a mente não estiver bem, o corpo não funciona. Se eu botar o melhor combustível num carro todo ferrado, o carro não anda. Se eu colocar o pior combustível numa Ferrari, a Ferrari não anda. Há que se ter uma consonância, tem que ter pelo menos algo que faça esses dois caminharem juntos. Porque o corpo sem a mente, ele acaba. É a mente sem o corpo, ela não se manifesta, não da forma que nós entendemos como seres humanos. Então, os pacientes que mudaram a psicanálise e a psiquiatria, eles não foram meros exemplos. Quando eu falei da Dora, a Dora mostrou-se uma paciente que pode recusar a interpretação que entendeu defini-la e vai embora. O homem dos ratos, ele vai me revelar que o outro pode pensar o que quiser de mim, mas a obsessão é minha. E cada pessoa que foi observada foi mostrando a grande influência de si mesmo. A análise é boa, é ótima. E essas histórias também ensinam para a gente que todo caso clínico é incompleto. O profissional escolhe o que registrar, interpretar, o que escuta, o que escreve, a partir de uma posição que o paciente te deu. Mas por trás de cada nome que chega no teu consultório, seja pela internet, seja no teu consultório presencial, existe uma pessoa cuja vida ultrapassa o consultório. Algumas se sentiram ajudadas, outras abandonaram o tratamento, algumas contestaram, interpretaram errado, não gostaram, gostaram, amaram, odiaram, mas de qualquer forma houve uma mudança nessas pessoas, porque a maior frustração produzida por esses pacientes talvez tenha sido obrigar a ciência a admitir que compreender não é o mesmo que dominar. Eu não posso te dominar. Eu posso te compreender, mas não posso te obrigar a fazer o que eu quero. A mente humana, ela não se entrega completamente a uma teoria. Sempre vai restar algo que escapa à classificação. A imagem cerebral, ao relato, à interpretação, ao diagnóstico. Essa parte que escapa não representa fracasso da ciência, representa a complexidade do objeto que ela procura estudar, que é o ser humano. Então, a boa psicanálise, ela precisa saber e auxiliar a psiquiatria no diagnóstico, sem aprisionar a pessoa no diagnóstico. A boa psicanálise, ela precisa interpretar sem colonizar a experiência do paciente. O que é colonizar? Colocar só num pacote. Quando eu falo de neurologia, ela precisa localizar a função no corpo que está com problema, sem esquecer da história daquele que perdeu uma capacidade. A pessoa que está com Alzheimer e tem demência, ela continua sendo um ser humano com histórias, ainda que a biologia dela esteja de alguma forma com incapacidade. Então, foi assim que pacientes que foram considerados estranhos, incuráveis, histéricos, obsessivos, psicóticos, amnésicos, desviantes, essas pessoas transformaram o nosso conhecimento. Porque se não os houvesse, o que eu estaria fazendo aqui? Eu estudarei com o quê, para quê, para quem?
Então, essas pessoas nos mostraram que o corpo, ela pode falar uma dor sem palavras, que uma lembrança pode desaparecer da consciência, pronto, mas vai continuar atuando no meu inconsciente, que a linguagem, ela pode ser fragmentada por uma lesão, que a minha personalidade, ela depende das minhas redes cerebrais, dos neurônios, dos neurotransmissores, das sinapses, de tudo que envolve o meu cérebro, o meu cerebelo, toda a minha parte de crânio. Então, a história da mente humana, ela foi escrita assim, ela foi escrita por médicos, analistas, pesquisadores, filósofos, professores, mas também foi escrita por aqueles que aceitaram ou foram obrigados a oferecer a sua intimidade para ser observada. Por isso, o respeito para com aquele que te procura. Porque se você melhora como profissional, é porque alguém confiou em você a história dele, a história dela. E em muitos casos foram os pacientes que ensinaram os profissionais. Quantos pacientes me ensinam a pensar? Quantos pacientes, os sintomas deles revelam as minhas limitações das minhas teorias lidas? Quantas recusas eu tive de pacientes que expuseram erros que eu li em Freud, que eu li em Winnicott, que eu li em Platão, que eu li em Sócrates? Quantos disseram para mim assim, ok, eu concordo com isso que a senhora está dizendo, mas eu penso, ó, eu penso que eu tenho isso também, e aí eu vou buscar, ele tem isso também, porque ele é um ser humano que pensa. Quando nós ouvimos essas histórias, nós não estamos apenas visitando o passado da psicanálise e da psiquiatria. A gente está reconhecendo uma responsabilidade muito presente. Cada pessoa que procura atendimento pode trazer algo que ainda nós não compreendemos. O diagnóstico, ele vai oferecer um mapa, mas jamais vai substituir o território. A teoria vai me oferecer uma orientação, mas não pode falar mais alto do que aquilo que faz o outro sofrer. A técnica que eu tenho me oferece instrumentos, mas somente a minha escuta bem ouvida transforma o encontro clínico em cuidado. Os casos que mudaram a compreensão da mente humana deixaram uma mensagem que atravessa todos os séculos. Nenhuma ciência da subjetividade vai poder avançar se a gente esquecer o ser, o ente, o sujeito. O futuro da saúde mental não vai depender de escolher entre o cérebro, a alma, entre medicamento, palavra, evidência científica, experiência humana, transcendente, é o nome que você quiser dar. Vai depender da capacidade de unir tudo isso com muito rigor, com muita prudência, com muita compaixão para com o outro, reconhecendo que cada paciente, cada pessoa que te procura, é, ao mesmo tempo, portador de uma história singular, única dela, e participante da história do mundo pelo qual a humanidade vai continuar tentando compreender a si mesma. E nós vamos voltar para a frase pleonástica. Conhece-te a ti mesmo. Só compreender o outro não basta. Todo mundo que passa pela tua vida não passa apenas para que você ajude, passa também para que você aprenda. Porque se chegou até você, é porque aquela pessoa, de alguma forma, será útil. Não é da utilidade de te fazer favores, é da utilidade de te fazer pensar, te fazer compreender que enquanto um de nós estiver sofrendo, todos os outros estão em sofrimento. E a partir do momento que você alcança uma alma, um paciente, durante toda a tua vida, você fez a tua parte. E a nossa parte não é pequena, porque um ser humano é o mundo dele. Uma pessoa é o filho ou filha amado de alguém. Por pior que essa pessoa seja hoje, em algum momento alguém amou. E alguém vai sofrer com o sofrimento dessa pessoa. Então, se não for por empatia ao paciente,
que seja por empatia a toda a história que essa pessoa carrega atrás dela. E a gente precisa entender também que a vida da gente, por mais que a gente mude, por mais que a gente conte histórias, por mais que a gente traga conhecimentos, nunca vai ser bom de verdade se a gente não cuidar da gente. Porque também quando a gente compreende o problema dos outros, é porque lá no cantinho da gente, esse problema também é da gente. E às vezes o grande universo, Deus, o nome que você quiser dar, ele coloca essas pessoas na tua vida para você se curar, para você compreender, porque quando a gente precisa de força para ajudar o outro, a gente esquece o problema que tem. Quando a gente faz as coisas por amor, o amor que a gente coloca no outro faz com que nós tenhamos amor para conosco. Porque uma pessoa que não ama a si mesmo não tem o que dar para o outro. Então, de tudo que nós conversamos hoje, eu deixaria. Ah, é a tua última palavra da vida. Nunca mais você vai falar nada na vida. Eu diria para as pessoas assim: se você não se amar, você não ama ninguém. Então, olha para o espelho. A última coisa que você faça hoje à noite na tua vida, olha para o espelho e diga o quanto você ama você. Você vai ver que amanhã cedo, quando você acordar com vida, você vai olhar para o espelho e você vai dar vontade de sorrir, porque o espelho vai ter segurado a tua última palavra. E aquele amor que você deixou no espelho, com certeza vai retornar para que você tenha o melhor dia da tua vida. Muito obrigada a todos vocês, aos que assistiram ao vivo, aos do Instagram, muito obrigada. Aos que vão assistir depois, muito obrigada. E você tá aí, lindeza. A Flávia tá aí, que linda. Obrigada, meu bem. A Inês, a Berenita, a Sandra, a Conceição, o Dionísio, a Evelyn, o San Diego, a Edja, a Silvia, o Cláudio, a Vani, a Mari, Marlene, Ângela, Jonatas, Cleide, que ponto, Adriana Rocha, Décio. Ah, o Décio lá tá. O Décio é de. Hum, ele é fora do Brasil, mas eu não fugi o nome da cidade dele agora aqui. Saudade já de você, rapaz. Ele faz curso lá da Elaine também. Sandra, Renata Borges, Fernanda, Gleiciane, Andrei, Fabi, Mohamed, Edson, Shelley, Terezinha, Silvani. Fala o nome de todo mundo depois. Mas, gente, ó, de coração, muito obrigada. Beijos para vocês todos. Tchau, amados. Tchau.